Uma boa vida para todos vocês. Estamos aqui, queridos, neste programa Arte da Vida. Hoje quero saudar já vocês para estar com vocês. Obrigado porque você nos acolhe, me acolhe. Iremos ver sobre os relacionamentos virtuais. O que cria, o que acontece. Será que podemos, através deles, criar uma nova sociedade? Daqui a pouco volto. Uma bênção, então, para todos vocês, no seu programa Arte da Vida, uma vida que agora, podemos dizer, vai se tornar virtual. Quantas vezes nós, e você seguramente vai vendo filmes, né, onde o robô irá tomar conta da sociedade, aquelas pessoas que mudam, os mudantes, né? É uma realidade. Nós temos um modo de nos relacionar hoje, na verdade, mais que eu, que tenho mais de 60 anos, o jovem de hoje, as crianças de hoje, têm um relacionamento que podemos dizer, sobretudo, virtual. Que consequência tem? Qual é o modo de se relacionar com estes virtuais mesmo? Vamos lá, vamos escutar pessoas e expertos que nos ajudem. Com a evolução da sociedade midiática, as cartas de papel e as ligações telefônicas perderam um pouco seu lugar na vida das pessoas, que a cada vez mais se envolve pelas novidades dos avanços tecnológicos. Faz parte do ser humano se relacionar. Todo ser humano nasceu para fazer a sua vida ter sentido ao lado de outra pessoa. É assim na comunidade, é assim no namoro, é assim nas amizades, é assim no matrimônio. A busca por se relacionar faz parte da vida. Agora, dentro do espaço virtual criado recentemente pelo surgimento da internet, cada vez mais pessoas estão descobrindo outras formas de fazer com que essa relação busque outros caminhos, que não apenas do face a face. De certa forma, a identidade preservada que a internet proporciona faz com que as pessoas busquem, ao invés de se encontrarem pessoalmente, fazer com que o que se relaciona não é o próprio ser, mas um perfil, criado muitas vezes para agradar a outro, muito mais do que para manifestar a própria realidade daquilo que se é. Pensar a relação humana é pensar sempre uma saída na direção do outro. E toda saída tem os seus riscos, mesmo os da internet. Por exemplo, na internet há sempre o risco da falsidade, de você se apresentar como uma outra pessoa. Depois, manifestar apenas pontos que você acha interessantes de você, mas você não é apenas aquilo que seus pontos interessantes dizem. Você também tem os seus defeitos, e o grande risco é você ocultar isso e, na hora do encontro real, isso ficar subestimado e criar decepções com aqueles com os quais você se relaciona. Hoje em dia, a internet é muito bom, facilita muitos caminhos, encurta muito caminho, né? É muito importante, hoje é muito importante. A maioria do meu tempo é na internet, Facebook. Na minha idade é saudável, né? A gente trabalha e quando tem um tempinho para entrar, a gente entra. Eu acho que não deixa de ser saudável, dependendo do modo que você usa, é bom. Eu gosto bastante, porque eu me entretenho em casa com os familiares, converso com os amigos, então para mim é muito importante também. E os e-mails também, que são importantes a gente abrir os e-mails todos os dias, né? Quem passa muito tempo na internet perde o tempo, muitas vezes, né? Melhor passar fora de casa do que na internet. É um passatempo para mim, né? A gente usa bastante Facebook, se conectar, que hoje em dia não tem mais tempo de ir na casa de ninguém, só pela internet mesmo. Eu gosto de ficar no Facebook para conversar com os meus amigos e ver meus e-mails, essas coisas, estudar. Com a vida que a gente tem hoje em dia, morar em prédio, essas coisas, já não tem mais o esquema social de lidar pessoalmente, né, com os amigos. É o lugar não lugar, né? Eu acho ela importante, dependendo para o que você vai usar. Porque você tem todas as informações lá, algumas delas podem
acrescentar no sentido ruim. Mas assim, eu uso muito para trabalho. Eu trabalho com vendas, então para pesquisar empresas, até mesmo conteúdo, uma série de coisas. É importante, não dá para ficar sem mais. Mudou nossas vidas, eu acho. Eu uso a internet, as redes sociais, para falar com meus familiares que moram em Manaus e que moram em Fortaleza, né? Antes eu passava um pouco mais tempo na internet, né? Hoje eu não passo tanto como antes, mas tem dias que eu acabo ficando um pouco além do limite, né? Às vezes a minha esposa está conversando, ela diz, sai da internet, eu fico no celular, em casa, às vezes na rua a gente está conversando, ela briga comigo, mas eu acho que comparar com antigamente, né, um tempo atrás, hoje eu estou bem menos, né? Procurando moderar mais. Os novos meios de comunicação em massa, sobretudo os virtuais, têm transformado diretamente as relações humanas. As pessoas passam muito mais a se relacionarem através daquilo que não é o real, muitas vezes. A se relacionar por aquilo que projetam de si mesmas. E isso gera uma série de transtornos. Ou então pode gerar também questões positivas, como, por exemplo, a facilidade de se relacionar e de se comunicar. Nunca nossa sociedade teve tanta facilidade de criar comunicação entre as pessoas. Nunca as relações humanas foram tão facilitadas pelos meios de comunicação social. Todavia, essa mesma facilidade que gera uma possível aproximação pode gerar uma série de transtornos, casos de obsessão e, sobretudo, casos onde a pessoa perde a própria identidade para se sujeitar àquilo que o meio pede e exige dela. Tem várias coisas positivas que a internet traz. Todavia, quando as pessoas passam a se esquecer da vida real, se esquecer dos trabalhos, se esquecerem do estudo, se esquecerem das relações reais, do encontro face a face, do toque, do abraço, e passam a se dedicar exclusivamente à projeção virtual, elas estão apenas se enquadrando num modelo de vida. E com isso se esquecem que a vida é muito mais do que um único modelo e tem coisas muito preciosas que não podem ser deixadas de lado. Cada vez mais, é comum as pessoas passarem bastante tempo diante das redes sociais. É também comum encontrar usuários que direcionam sua vida conforme o que encontram na internet. É interessante, no primeiro bloco já começa a se virtualizar, já começa a se esclarecer uma determinada doença virtual, que nós estamos chegando a não saber mais como fazer para tirá-la. Quantas crianças de 3, 4, 5 anos agora se vê jogando aos joguinhos lá virtuais e que não se relaciona mais com os outros também na creche? É uma realidade. No segundo bloco iremos afrontar um pouquinho mais. Entramos então neste segundo bloco, queridos, sobre estes relacionamentos virtuais e sobre as causas positivas e negativas que eles criam. E você se lembra daquele menino que matou o pai policial, a mãe policial, etc., ou a tia-avó, né? É uma realidade, né? Você se lembra daquele tempo que, agora não sei se ainda tem, mas o ano passado teve, que um joguinho permitia de construir a pessoa mais violenta possível e transmitia entre as crianças, entre os jovens, estas realidades. O que cria na cabeça das pessoas, das crianças? Vamos lá, vamos escutar alguns expertos que nos ajudem nisso. Muitas pessoas, de fato, questionam por que muitas pessoas, quando estão na frente de um computador, parece que perdem todo o medo e receio das coisas, né? E ali na frente do computador acaba respondendo um monte de coisa e expondo profundamente a sua vida até particular, a sua vida pessoal. A sensação que se tem, ou a impressão que se tem, é que muitas pessoas acham que só porque ela está na sala dela, ou no quarto dela, na frente do computador, é como se ela estivesse sozinha ali e que ninguém a estivesse vendo. Então, no fundo, é uma ilusão psicológica. Um segundo fator é que o contato real e presente do outro é bem mais complicado,
Porque ali na internet eu posso criar uma personagem, eu posso fingir, eu posso fazer várias coisas perante o computador e online que presencialmente, digamos, teria uma margem de dificuldade muito mais complicada. Ao mesmo tempo, por exemplo, que muitas pessoas não querem que a sua privacidade seja invadida, né? Quando elas estão numa rede social ou online ou na internet, elas acabam expondo profundamente coisas da sua privacidade que provavelmente, né, de uma maneira mais presencial, ela teria muita vergonha de fazer. Nós precisamos tomar muito cuidado, né, na nossa relação com esse mundo virtual. Não acreditar muito em tudo que você vê na internet, em tudo que você ouve, né, em tudo que é fornecido, e tomar muito cuidado, né, e de fato em fornecer informações do seu dia a dia, da sua pessoa, dos seus hábitos, e principalmente se você tiver filhos, né, procurar realmente acompanhar de uma maneira muito séria o que o seu filho está fazendo online, com quem ele está falando, porque de fato o inimigo pode estar mais próximo do que a gente imagina. Todos nós temos a necessidade de um contato pessoal. As relações virtuais aumentam a possibilidade desses encontros, porém, ainda são um relacionamento distante. Eu não digo que a internet faz as pessoas se sentirem melhor, mas a proximidade humana, inclusive aquela que é ocasionada pela internet, faz com que nós nos sintamos melhor. O ser humano é um ser social, precisa do encontro, precisa da proximidade. E quando a internet facilita isso, quando ela possibilita esse encontro, é óbvio que a sensação de bem-estar, a sensação de realização é melhor. O problema é quando essas relações virtuais substituem as relações reais. E aí você tem um fechamento que pode ser prejudicial também. Eu sempre costumo dizer que o termo escravidão deve estar sempre associado a uma escolha. Livre é aquele que pode escolher. Quem perdeu a liberdade, quem se tornou escravo, não pode escolher mais. Quando a internet vai fechando a vida do indivíduo, vai canalizando todas as suas relações para o âmbito virtual, ela pode deslocá-lo da possibilidade da escolha do real, de relações autênticas, de relações marcadas pela cumplicidade e pela liberdade de ser aquilo que se é, independente dos defeitos que muitas vezes nos perfis sociais nós não apresentamos. A internet tem várias vantagens que facilitam o nosso dia a dia. Por exemplo, a proximidade e a infinita capacidade de comunicação que independe de lugar, independe de condição social, independe inclusive dos próprios gostos, das próprias preferências das pessoas. Quando a pessoa tira dessas vantagens e se utiliza da internet como meio, ela pode servir como um grande instrumento de aproximação e de realização humana. Porém, se ela, ao invés dessas vantagens, finaliza na internet toda a sua vida, aí as consequências podem ser muito prejudiciais a todo ser humano. Que todos nós, que somos cidadãos do século XXI, pessoas plugadas em tantas formas de comunicação, possamos fazer da internet um instrumento e não o nosso Senhor. Possamos nos servir dos recursos, das tecnologias que o homem inventa, não para nos escravizarmos a ela, mas para nos tornarmos mais livres, mais humanos, porque esse é o desejo de Deus para as nossas vidas. A cada dia que passa, se evidencia mais a ideia de dois mundos, o real e o virtual. A internet nos leva a uma nova realidade, onde os relacionamentos são através de redes sociais. Efetivamente, a tecnologia nos cerca. Esta é a realidade, não? Uma sociedade que tem o seu pró e o seu contra. É evidente que esta verdade que expressei até há pouco era presente em todas as eras, em todos os tempos históricos tem esta verdade, mas hoje estamos na frente mesmo de um perigo muito forte, então precisa ter cuidado e usar, como dizia Bento XVI e João Paulo II, o Papa Francisco ainda não se expressou muito fortemente neste assunto,
mas o Bento XVI falou claramente, é útil, precisa que os católicos usem, mas precisa ter um grande cuidado. Então vamos ver no terceiro bloco um pouquinho mais como devemos saber viver bem estes objetos que temos. Daqui a pouco volto. Então agora entramos nesse terceiro bloco, onde vimos tudo aquilo que podem ser os momentos positivos, tudo aquilo que cria a nível de violência mental, de dificuldade de se relacionar. É terrível, é terrível. Eu conheci lá na Europa uma criança que praticamente vivia completamente só na frente daqueles joguinhos pequeninos e não se relacionava nem com o pai, nem com a mãe. E pelo pai e pela mãe era tudo bom, era tudo tranquilo, porque meu filho fica tranquilo. Mas agora eu sei que ele teve que se internar, porque ficou doente na cabeça. Ele praticamente viveu uma mente, a sua mente se tornou virtual. E a realidade não tem sentido. E mesmo. Mas, do outro lado, é também verdade que nós, por exemplo, tínhamos por vários anos um curso de internet, um curso de computação, para poder facilitar o encontro do trabalho dos nossos na favela. Então, tudo deve ser usado, né? Aquilo que mais, não é aquilo que entra no meu coração que me faz mal, mas aquilo que eu procuro na minha mente. Então, eu devo educar a minha mente. Mas vamos ver então o que nos ajuda ainda, o que nós, na nossa pequenez como Aliança Misericórdia, fazemos para poder dar uma visão nova na evangelização, na formação de liderança através dos meios de comunicação. O avanço da internet cresceu em paralelo com a sociedade, modificando as relações e a amizade entre as pessoas. Devido à praticidade desse meio, chegamos até a evitar o contato físico. Especialistas apontam que uma possível solução não seria desconectar, mas sim não substituir a vida real pela virtual. O uso da internet me parece que se torna um problema justamente quando se estabelece uma relação de dependência. Quando uma pessoa, de fato, ela não consegue deixar de acessar a internet, os seus e-mails, nenhum dia, né? Ela vai viajar, por exemplo, e ela de alguma maneira, todos os dias, ela tem, não por necessidade, mas por hábito. Eu não estou falando de necessidade, porque está esperando alguma coisa ou porque a empresa exigiu, isso é uma outra questão. Mas por mera questão de hábito, de costume, se ela não consegue ficar um dia sem olhar a internet, mesmo quando está viajando, e principalmente, né, se ela fica horas e horas, todos os dias, né, navegando, etc., e não consegue ficar sem isso, ou seja, ficar sem isso gera um sofrimento psicoafetivo, isso é um sinal de que está gerando uma relação de dependência e, portanto, algum tipo aí de patologia. Então, de fato, o equilíbrio é fundamental. E a palavra de Deus diz, né? Ide por todo mundo e anunciar o evangelho a toda criatura. E a Aliança de Misericórdia, então, nasce com esse desejo de evangelizar, de anunciar o evangelho de todas as formas. E nós começamos, então, a fazer pequenas ações. Então, a gente cria, então, um informativo, que é o embrião aí da nossa revista hoje, da Aliança de Misericórdia. E aí, então, após o informativo, nós também começamos a sentir o desejo também de retratar isso de uma forma mais televisiva, diríamos assim, né? Então, a gente começa, então, ganhamos uma filmadora, começamos com a ajuda de voluntários, pessoas até profissionais começaram a nos ajudar e a gente começou a fazer pequenos programas. Então, hoje a gente procura estar em todas as mídias possíveis. A gente tem a nossa revista, Aliança de Misericórdia, que ela é produzida mensalmente. Nós temos também o nosso site da Aliança de Misericórdia, que agora, graças a Deus, nós estamos passando por um momento de reestruturação e esse site vai tomar uma grande proporção, no qual a gente vai conseguir mostrar os nossos diversos trabalhos de evangelização, onde a Aliança está no mundo inteiro. A gente também está nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, dentre outras, no YouTube.
e aos poucos esse caminho foi surgindo dentro da Aliança de Misericórdia como uma realidade. Uma realidade que, justamente quando surgiu a Aliança de Misericórdia, que esse advento das comunicações, da tecnologia também estava surgindo, né? Então, esse desejo de acompanhar isso e dessa forma também estar nesse mundo, né? Estar nessa realidade que hoje é tão clara, é tão palpável, né? Na vida de tantas pessoas que têm smartphones, que têm computadores, acesso a essa tecnologia com muita facilidade. Então, a misericórdia de Deus também se faz presente nesse meio. Eu queria colocar à luz da palavra de Deus lá na primeira carta de São João, no capítulo 3, no versículo 18, fala assim: filhinhos, não amemos com palavras nem com línguas, mas com ações e em verdade. Sobretudo, a nossa ação, ou seja, o nosso amar, o nosso relacionar, ele deve se dar no concreto da vida. Muitas vezes ali é um mundo maravilhoso porque nós podemos até ser o que nós não somos, podemos ir aonde nós não conseguimos ir. E ali é um grande desafio, que também a igreja convida-nos a ir, a também evangelizar. Mas, sobretudo, nós não podemos esquecer que o verdadeiro amor e a verdadeira afetividade também se dá de forma concreta, naquele abraço, naquele olhar, naquele estar próximo. E aí, muito tempo, talvez ali naquela internet, muitas vezes ali aquelas horas, nós perdemos um pouco deste relacionamento. Podemos criar também uma certa frieza depois nos relacionamentos que nós estamos, das pessoas ao nosso lado. Porque ali na internet talvez é mais fácil você evitar conflitos, evitar dificuldades um com o outro. Então por isso eu te convido, sabe, a amar. Não só com palavras, mas com ações, concretamente e em verdade, tal como que você é. Você talvez muitas dessas oportunidades vai experimentar a sua dificuldade de amar. Mas saiba que é nelas que você vai crescer. É nelas que você vai encontrar a oportunidade também de se voltar a Deus e falar: Senhor, eu tenho dificuldade de amar, também quero amar mais. Ajuda-me nessa dificuldade. E você vai perceber que Deus no nosso dia a dia, pelas nossas dificuldades, por aqueles relacionamentos que nós vamos criando, né, no nosso cotidiano, você vai ver o quanto você vai crescer. Então eu quero te convidar a, sobretudo, a viver esta dinâmica. Essa dinâmica posso ir lá e frequentar, eu posso ter esse relacionamento? Pode ter um relacionamento na internet, é bom, evangelize também, use os meios de comunicação. Mas, sobretudo, saiba ao mesmo tempo abraçar aquele que está do teu lado, saiba dizer uma palavra de conforto, porque quantas vezes isso nos faz falta, não é verdade? Quantas vezes nós esperamos do nosso pai, do nosso irmão, aquele gesto de amor concreto, que não nasce simplesmente de uma palavra que pode ser escrita, mas de uma palavra que pode ser lida com todo o nosso ser, com um afeto, com toda a nossa dimensão do amor. Por isso, te convido a fazer e a viver isso também aí na tua casa e na tua realidade. Então, uma bênção poderosa. Vou terminar mesmo dizendo que Deus é grande. Devemos, repito, ter cuidado. Do outro lado, eu mesmo, não? Eu mesmo, o que acontece é que através dos e-mails estou continuamente em contato com os missionários e as missionárias para poder dar a alma, para poder receber a alma, para ver vários assuntos que devem ser resolvidos, não? É uma obra que Deus nos permitiu de ter para poder fazer o bem. Então, esteja atento, faça através dos mídias, através da internet, aquilo que é o bem pela sociedade. Nós temos aqui, nesta televisão, temos a palavra de vida do dia a dia. Nós comentamos o dia a dia, aquilo que a igreja nos pede. São meios maravilhosos, mas precisa que a minha vontade seja exercitada para não cair naquilo que é aquele mundo pecaminoso que existe na internet. Então é por isso que pedimos a bênção de Deus, porque Ele possa nos ajudar a ter uma vontade forte e sempre procurar exclusivamente o bem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tchau. Deus os abençoe.